Pronto, estamos ao vivo, gente, com vocês. Olá, companheiros e companheiras, os companheiros e companheiras da Teia dos Povos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Diálogo dos Povos. Pelo YouTube, nós alcançamos um número de assinantes para participar do YouTube. Isso nós gostaríamos de agradecer a todos e continue escrevendo para aumentar essa audiência e aumentar esse trabalho nosso que nós vamos fazer da agora para frente. No próximo sábado, vai ter o diálogo das companheiras falando do território da pesca, das mulheres pescadoras, das mulheres marisqueiras. Então, nós vamos abrir um grande diálogo sobre essas questões. Então, nós vamos estar em pauta. Hoje, a discussão nossa hoje é com o Reaja, os companheiros de Salvador, que está no Reaja, defendendo e lutando contra o genocídio do povo preto. E hoje nós vamos ter aqui conosco o companheiro Hamilton Borges. Eu gostaria de abrir aí para que Hamilton Borges desse a saudação de boas-vindas aí dessa live que nós estamos fazendo, para que a gente possa entrar nos processos aqui de discussão daqui a pouquinho. Com a palavra, Hamilton. Boa noite todas as pessoas aí que estão assistindo essa live. Boa noite a Joelson, um mestre, um irmão, um comandante. É com muito orgulho, com muita alegria que eu chego aqui, não falando em meu nome, mas representando a Reaja ou Será Morta, a Reaja ou Será Morto, uma organização política que tem atuado ao longo de 15 anos contra o genocídio do povo negro, contra o encarceramento, e eu espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva aqui, e sempre que a gente se encontra, né, a Reaja, o MST, a Teia dos Povos, é para conversar, para falar a partir de um processo prático de ação real e para propor coisas concretas. Então, eu estou muito feliz. Então, é isso. A outra live, a primeira live que a gente teve aqui, nós estávamos conversando de terra, território e poder e fazendo outras discussões aí aprofundadas aí sobre essa luta nossa que nós estamos compreendendo, que é a luta em defesa da terra e do território, para a gente ter autonomia, ter dignidade e ter esperança. Então, nesse sentido, Hamilton, eu gostaria que você desse um breve relato sobre a questão tanto do Reaja, como a luta do Reaja, e como vocês veem aí essa questão da urbanidade, como é que está essa situação, levando em conta a pandemia que está aí, mas nós não vamos discutir pandemia só, nós vamos discutir outras relações, outras coisas, que eu acho que é importante para que a gente possa se prevenir nesse processo aí de pandemia, aproveitar esse tempo vago que a gente tem para dialogar sobre essas questões aí da terra e do território e também da urbanidade. Beleza. Bom, a Reaja é uma organização política que existe desde 2005. Na verdade, em 2004, a gente já tinha começado, um grupo de pessoas daqui de Salvador, a gente começou a pensar um pouco, fazer uma análise de conjuntura, pensar como era que estava a situação da luta racial no país, a situação na luta racial na própria cidade, e a gente percebeu uma coisa. A primeira coisa que a gente percebeu que a luta racial ela tinha se burocratizado numa eterna coisa que hoje se chama de roda de conversa, tudo baseado no centro da cidade, pensando em situações completamente não palpáveis, não discutindo as necessidades do povo, as necessidades concretas do povo, mas discutindo coisas assim, um certo idealismo, a partir de uma ideia do que a gente pode construir num futuro que é inalcançável. Esse grupo de pessoas, a gente começou a pensar, a discutir várias coisas. A gente iniciou um processo de debate chamado Quartas da Provocação. Toda quarta-feira a gente se encontrava nesse Quartas da Provocação e debatia um tema. Nós debatemos vários temas. Nós debatemos brutalidade policial, nós debatemos encarceramento, nós debatemos relações de gênero, nós debatemos
identidade de gênero. E daí, em determinado momento, a gente começou a ver, primeiro que a gente pensou assim, a gente tem que sair do centro da cidade, a gente tem que ir para as comunidades que, ao fim e ao cabo, eram os lugares onde nós morávamos, eram os lugares onde a gente estava. Só que a gente morava naquela comunidade, morava naquela quebrada, naquela localidade, naquele território, mas nós não atuávamos ali. A gente parou de fazer isso. Eu sou um militante dos anos 80 e o que eu aprendi do movimento negro, e o movimento negro tem uma capacidade imensa de fazer uma política que seja uma política de pautar o Estado brasileiro, né? O movimento negro sempre teve trabalho de base, sempre esteve na base, sempre esteve nas cadeias, sempre esteve nas comunidades, sempre esteve operando ações de solidariedade. E a gente não estava vendo muito isso. A partir daí, a gente começou a ver os jornais, né? Uma coisa simples, ver os jornais e ver que todo final de semana, ao menos 17 mortes só em Salvador e região metropolitana. Apenas em Salvador e região metropolitana. Isso chamou a nossa atenção. Marcamos uma reunião, na época, acho que 18 organizações participaram dessa reunião, no Largo 2 de Julho. Essa reunião, todas as pessoas que estavam ali, todas as pessoas tinham um relato de alguém que foi vítima, que foi assassinado, que foi eliminado, e, fundamentalmente, vítimas de grupos de extermínio. Fundamentalmente, grupos de extermínio que tinham assassinado essas pessoas. Daí, a gente disse assim, não, debate, o que vai fundamentar nosso debate aqui é o direito à vida. Aí a gente começou a dialogar e discutir como é que a gente faria isso. Foi na época que mataram a freira norte-americana Dorothy Stan. Eu não sei se você se lembra, Joel. Lembro. Isso. Lá no Pará, né? A freira Dorothy Stan. Isso, lá no Pará, um consórcio de fazendeiros matou aquela freira porque ela lutava, né, pelo direito à terra, etc, etc. O que nos chocou dentro dessa história foi que as organizações de direitos humanos do estado da Bahia, de Salvador e região metropolitana, eles se movimentaram de uma forma tão rápida para pedir e exigir ao governo federal a resolução daquele assassinato, e eles mandaram caixas e mais caixas de ofícios, de papéis, de abaixo-assinado, para que o governo federal, que na época era Luiz Inácio Lula da Silva, que ele fizesse uma intervenção no Pará e que prendesse, né, que a Polícia Federal ela prendesse aqueles assassinos da freira Dorothy Stan. A partir daí, a gente começou a pensar o seguinte, quer dizer, ninguém chora a nossa dor, ninguém chora a nossa perda. Os meninos que estão morrendo, que estão sendo largados em pontos de desova de Salvador, ninguém diz nada, eles aparecem na parte policial e eles não têm história, eles não têm nada. Algumas ONGs, como ainda acontece, colocavam nos seus projetos, né, enfrentamento à violência, não sei o quê, e esses meninos e meninas mortos eram só números, eram só estatísticas. Aí nós resolvemos fazer o seguinte, quem tem sua dor é quem geme, quem tem que chorar esses mortos somos nós. Não é os direitos humanos dos brancos que vai chorar nossos mortos. Que a gente que tem que tomar uma atitude. A gente não pode esperar mais que as ONGs brancas, invariavelmente ONGs que têm advogados, que têm as pessoas que judicializam essa questão, nos represente. A gente tem que falar sobre nossa voz. E nós provamos que era possível fazer isso. A primeira coisa que nós fizemos, e nós fomos muito zombados da época, muitos militantes que hoje, inclusive, debatem genocídio, fazem trabalhos de pesquisa na universidade, fazem projetos de financiamento para várias sobre genocídio, riam da gente porque a gente estava falando sobre a palavra genocídio. E a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte, inclusive a gente usou o nome do Sem Terra. O Sem Terra, quando quer terra, ele faz o quê? Ele ocupa. E antes de ele ocupar, depois que ele ocupa a terra, ele ocupa o INCRA também. O sem teto, depois que ocupar a terra, a casa, ele ocupa a SEDU também. Então a gente vai ter que ocupar a Secretaria de Segurança Pública, porque é dali que parte os projetos de ceifação de nossas vidas.
Então, nós, de forma corajosa, nós convocamos as comunidades, fizemos várias reuniões descentralizadas nas comunidades. A gente não tinha dinheiro, porque a primeira tarefa que a gente se impôs, o primeiro princípio que a gente se impôs era que nós não íamos ser tutelados por ninguém, nem financeiramente, nem financeiramente e nem intelectualmente. Então, a nossa perspectiva não cabia presença de bandeiras de partido, não cabia presença de bandeiras de sindicatos, discursos de intelectuais brancos da academia nos dizendo como era que nós deveríamos nos defender dos ataques que sofríamos. Nós radicalizamos essa luta e nós fizemos, então, uma ocupação da Secretaria de Segurança Pública em uma vigília. A gente passou de 10 horas da noite até 9 horas da manhã, quando fechamos o trânsito na porta da Secretaria de Segurança Pública, e aí, no dia 12 de maio, nasceu a Reaja, que era uma campanha, e essa campanha Reaja, nós começamos a subir e descer a cidade, a gente começou a criar táticas, estratégias de defesa e de autodefesa da comunidade. Nós organizamos, inclusive, cotização para enterrar pessoas, mães que perdiam filho e que não tinham como enterrar o filho. A gente começou a comprar flores, comprar caixão, ir para os enterros, colocar a bandeira da Reaja nesses espaços. E isso foi fundamental, isso foi muito importante, porque nós começamos a acompanhar esses casos. E nós não acompanhávamos esses casos, como não acompanhamos, como se fosse uma profissão nossa. Quer dizer, você capta um recurso, você ganha um dinheiro para ficar acompanhando um caso, faz um relatório, o relatório não serve para nada. Serve para você ficar sabendo, por exemplo, com as ações, os relatórios, os dossiês que nós fizemos, nós conseguimos provar que existia grupo de extermínio no estado da Bahia, foi que se deu, então, a criação de uma delegacia especial para combate aos crimes de extermínio. Essa delegacia ela não prendeu nenhum grupo de extermínio, mas a gente tinha como qualificar, a gente quantificar, a gente tinha como dizer, olha, aqui se encontram esses grupos de extermínio e eles ainda estão à solta por aí, eles ainda estão atuando por aí e ninguém faz nada. Vejam aí os casos de morte aí no interior, dos quilombolas, dos sem terra, esses grupos de extermínio atuam frontalmente. Então, a Reaja, então, nós seguimos um caminho que as pessoas achavam que nós éramos uma onda, que a gente ia acabar ali 6 meses, não sei o quê, mas aí veio o governo, né, democrático e popular, primeiro o governador Jacques Wagner, todas as pessoas que estavam com a gente, daí em diante, elas começaram a nos demonizar, porque nós não nos submetemos à lógica do partido, à lógica do governo. A gente disse o seguinte, nós estamos para além da conjuntura. Então, se o governo de Jacques Wagner, que é democrático e popular, não apresentar uma proposta de segurança pública responsiva, baseada em direitos humanos, e que acabe com essa lógica de eliminação e a militarização do espaço urbano, não nos cabe. E foi isso que nós fizemos e mantivemos o enfrentamento, internacionalizamos essa luta, né? Atuamos em vários lugares, em várias frentes, e o sistema prisional foi uma das frentes mais importantes que nós tivemos, porque é o irmão siamês do extermínio, né? Quem não morre vai ser encarcerado, quem não é eliminado vai ser encarcerado, porque o que nós chamamos, né, segundo o intelectual do Rio de Janeiro, que esqueci o nome, Nilo Batista, é o apodrecimento em vida, né? Quer dizer, o sistema prisional é o apodrecimento em vida. Então, essa é um pouco, né, um resumo da história da Reaja, que eu até peço desculpa por ter me estendido tanto, né? Mas a Reaja ela tem essa história. E nós, a partir da morte dos meninos do Cabula, que eu posso falar depois, se você achar que é importante, nós, ali, naquela morte daqueles meninos do Cabula, que a gente já estava até pensando, ó, a Reaja pode se encerrar enquanto campanha. O que a gente queria era dar visibilidade à luta contra o genocídio. Já conseguimos. O debate sobre genocídio está em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. O debate sobre o genocídio do povo negro, ele ganhou as pautas das universidades, dos partidos, ganhou a parte do parlamento. Nós não precisamos mais fazer essa campanha. Mas daí a polícia entrou
em Gomadeira, entrou na Vila Moisés, assassinou por emboscada 12 jovens, baleou 18 jovens, desapareceu com mais um tanto, com a participação efetiva do governo, né, com a fala desastrosa, mas não irresponsável, mas não sem sentido do governador do Estado, e revelando ali qual que era o debate, né, dessa política que se colocava aqui no Brasil, que se dizia democrático popular. A partir daí, nós dissemos, nós não somos mais campanha, nós somos uma organização política, vamos atuar dentro da comunidade com ações culturais comunitárias, com fortalecimento comunitário, tomada de território, e aí que a gente criou uma escola dentro de uma comunidade, num local onde a polícia tinha matado pessoas pretas, 3 pessoas pretas. Foi ali que a gente criou uma escola, e a nossa história vem desde aí, aprendendo com várias pessoas, brigando com um monte de gente e seguindo nossa história. Nós não acabamos e nós não pretendemos acabar tão cedo. Hamilton, me responda uma coisa. A luta por território, você falou da luta por território urbano, essa coisa toda. Eu queria que você me explicasse o seguinte: como é que é essa violência no território urbano, como é que o povo preto se organiza e como é que o povo preto está vendo essas questões aí da violência, como é que está esse enfrentamento? Rapaz, é uma situação assim, bem dura e bem pesada. A violência, como esse conceito que diz que a utilização da força física ou a utilização de métodos intelectuais, emocionais, psicológicos para oprimir alguém, é uma constante na vida das pessoas pretas. Nós sempre vivemos esse tipo de situação. Vivemos esse tipo de situação e nós sempre nos fortalecemos para lutar contra isso. Nós somos um povo, sobretudo na Bahia, nós somos o povo que mais fez rebelião contra a escravidão, contra a opressão, contra toda sorte de desgraça. Então, nós nunca aceitamos essa situação de desgraça contra o nosso povo. Nos últimos anos, isso sempre aconteceu. Eu me lembro dos grupos de extermínio da minha adolescência, o Mão Branca. Quem adolescente, como eu, com 16, 17 anos, ali no começo dos anos 80, não ouviu falar do Mão Branca que vinha para matar a gente? Se você for sair na rua, a Mão Branca vai te matar. Ou então, quem não lembra da JEP, que era um carro da Polícia Civil do Estado da Bahia, que se pegasse você de bobeira, fumando um baseado, qualquer coisa, você poderia morrer naquela situação. O que ocorre é que o tráfico de drogas, que é o tráfico de drogas, quando eu falo de tráfico de drogas, eu não estou falando de um varejo que justifica todas as mortes, porque o governo do Estado da Bahia, tanto o governo de ACM, né, da turma de ACM, do grupo de ACM, contra o governo do PT, ele sempre utilizou do tráfico de droga para justificar toda a sorte de violência, sobretudo a que parte da polícia, das forças do governo. O tráfico de drogas existe? Existe. Mas quem é que financia esse tráfico de drogas? Quem é que se beneficia com esse tráfico de drogas? Porque, de fato, se você, qualquer pessoa, com o mínimo de honestidade política, com o mínimo de humanidade, sabe que esses meninos que ficam trabalhando de forma árdua, sem nenhum tipo de, sem nenhum tipo de direito trabalhista, sem nenhum tipo de descanso, enfrentando uma sorte de coisas, sabe, quem trabalha com o direito penal sabe que o tráfico de drogas não é, como se fala, o responsável por a maioria dos crimes violentos. Não é o responsável pela maioria dos crimes violentos. Não é um crime efetivamente violento. A venda, eu estou falando da venda, eu não estou falando da disputa. E eu vou falar da disputa também, mas essa disputa, ela também era uma disputa que é fornecida e financiada por pessoas que têm status e que têm poder dentro da sociedade brasileira. A guerra às drogas, na verdade, é um nome pomposo para se falar de uma coisa que nós conhecemos há muito tempo, é guerra às pessoas pretas. É guerra às pessoas pretas, que invariavelmente são as pessoas pobres. Então, essa que é uma situação importante para a gente lidar. O que é que ocorre? A cidade de Salvador, ela é fraccionada.
ela é fraccionada. A cidade de Salvador, e aí a gente vai ver em qualquer lugar da Bahia, porque esse negócio do tráfico de droga, da guerra às drogas, da guerra de facções, etc., ele se internalizou, ele foi para o interior da Bahia. Então, você tinha aqui o que eles chamam de facção, são grupos de jovens que se alinham a partir de uma afetividade que existe, também não é só pela questão do dinheiro, nem questão de poder, porque não tem poder nenhum na mão desses meninos. Tem um poder de fogo que se direciona para a própria comunidade. Não existe um poder que edifique a comunidade, que construa dentro da comunidade, que jogue as coisas para o bem dentro da comunidade, mas para a destruição da comunidade. Estão a serviço das pessoas que estão muito bem, obrigado, alisando o cacho louro do seu filho, fazendo happy hour e ganhando muito dinheiro, sobretudo com o governo. Mas a gente chegou no limite porque o tráfico de drogas, a venda das drogas dentro das comunidades mais pobres, as pessoas que injetaram as drogas lá dentro, e eu estou falando de drogas não aceitáveis, né? Drogas criminalizadas, mas eu também posso dizer das outras drogas, que são as drogas aceitáveis, das drogas que não são proibidas, porque o mesmo estrago, aliás, o estrago que se atribui, por exemplo, ao uso da maconha, eu vejo muito mais estrago dentro da minha comunidade com o uso do álcool. Quer dizer, a drenagem da nossa economia, a drenagem da nossa resistência, a drenagem da nossa inteligência e a drenagem da nossa tranquilidade dentro da família, porque os caras eles entram no bar, isso é um traço fortíssimo dessa masculinidade que nós desenvolvemos. Os caras ficam o dia inteiro na porta do bar, levando o seu escasso dinheiro, que podia comprar um livro para o filho, que podia se pagar uma escola melhor para o filho, que podia fazer uma horta, que podia construir uma casa, que podia fazer um trabalho comunitário. Esse dinheiro ele joga dentro do bar, na distribuidora de bebidas. E esse dinheiro ele vai servir para quê também? Isso aí, quando se discutir guerra às drogas, eu quero discutir isso. Ele vai entrar para dentro de casa, vai espancar a mulher, vai espancar o filho, vai ficar dependente daquele álcool, ele vai, como é que chama? Ele vai ter doenças que são típicas dos alcoolistas, ele vai tomar facada na rua, ele vai dar facada na rua, ele vai dar tiro na rua. E a conta? Como é que bate essa conta quando você chega no SUS, quando você chega no hospital? Quanto é que custa uma pessoa que bebeu, que drenou todo o seu dinheiro e que esfaqueou uma outra pessoa e foi para um leito que podia ser usado para uma pessoa que hoje está no coronavírus, que poderia ser usado com um diabético em estado mais grave, etc., etc. É disso que eu estou falando. Quer dizer, eu quero discutir violência na totalidade dessa violência, que nós chamamos de violência racial. Agora, existe um fato. Se desse certas quebradas, e a Reage ela tem possibilidade. Primeiro, a gente pode falar o que a gente está falando aqui, sem problema. E segundo, que a gente entra nas nossas comunidades. Nós vivemos nas comunidades. Não vivo só no Engenho Velho, eu vivo Cosme de Farias, eu vivo Engenho Velho, eu vivo Nordeste de Amaralina, eu vivo Fazenda Coutos, eu sei como é que está acontecendo. E a gente andando pelos becos, os meninos, quando vê a gente, escondem a arma, e a gente pergunta a ele, irmão, como é que você está com essa arma aí? Quanto é que custa essa arma aí? Deve ser R$ 1.500, R$ 3.000, e sua mãe está precisando botar reboco na casa? Irmão, essa moto que você está andando aí, que você não consegue ir no centro da cidade com essa moto, mas sua mãe ela não tem o dinheiro, ela está contando moeda para comprar pão. Essas discussões nós fazemos. Toda essa discussão ela não vai ser resolvida se nós não tratarmos do racismo como fundamental. Olha, eu não estou falando aqui dessas modinhas intelectuais e conceituais de racismo estrutural, bababá, 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 que foi coisas que a gente já discutiu nos anos 70. Eu aprendi dentro do movimento negro unificado que o racismo estrutura toda a sociedade brasileira, ponto. Não precisa mais falar nada sobre isso. O que nós precisamos agora é colocar as mãos na massa. E colocar as mãos na massa significa que nós precisamos disputar esse território armado, esse território violento, esse território embriagado, esse território chapado com os nossos irmãos. E vamos disputar como? Trocando tiro com os irmãos? Não vai ser assim. Nós temos que nos preparar para trocar tiro
com as pessoas que já estão se preparando nos clubes de tiro para matar a gente, para eliminar a gente. E nós vamos ter, em sã consciência, nós precisamos debater isso. Vamos ter que nos preparar. Vamos ter que nos preparar. Agora, a tarefa da gente agora é abrir escola dentro das nossas comunidades, é cuidar das nossas comunidades, é cuidar dos nossos mais velhos, é fazer rodas com as pessoas para dizerem a elas que, quando nós falamos que a bebida é um caos para a nossa comunidade e que a droga pode nos enfraquecer, não é um discurso moral que nós estamos fazendo. Não é discurso moral que nós estamos fazendo. Nós estamos falando para elas que quanto mais forte você tiver, quanto mais você lê, quanto mais você praticar esporte, mais você pode ser um lutador do seu povo, e você pode defender sua família, você pode defender seus filhos, e é dessa forma que você vai fazer. Não é você se entregando ao quem quer te destruir. Esse que é o debate que a gente está fazendo. E você não faz debate desse fazendo roda de conversa financiada pela Fundação FOR. Não vai fazer. Não vai fazer. Você faz debate desse com ação real, comunitária e cotidiana. Você precisa ser conhecido por sua comunidade, precisa ser conhecido por seu povo, você precisa servir ao seu povo. Então, essas que são as questões que a gente veio se preparando, a EAJA veio se preparando esses 15 anos. Agora, agrada? Não agrada. Não agrada por que não agrada? Não agrada as pessoas que acreditam numa via que é uma via institucional. Nós não estamos dizendo a essas pessoas que elas são nossas inimigas. Nós não estamos dizendo isso a elas. Nós estamos dizendo o seguinte: a via institucional nós já tentamos durante 30 anos. Durante 30 anos, dentro do debate racial, a gente está tentando a via institucional. A gente já viu vocês entrar no governo, você trabalhar lá na CEPROME, você trabalhar na Secretaria do Trabalho, você trabalhar na Secretaria da Agricultura, e a gente não vê nada de concreto para o nosso povo. A gente não vê nada de palpável para o nosso povo. A gente só vê as coisas acontecerem naquele ambiente de cada 2 anos de ano eleitoral. Nosso povo vira aquele gado do ano eleitoral. Então, nós estamos dizendo agora que nós queremos fazer um outro método. Nós não estamos querendo que você se afaste, nós queremos um outro método. Qual o método que nós queremos agora? Nós queremos criar uma escola. O movimento negro não pode ter mais de 40 anos e não ter uma escola. Não tem uma escola. Aliás, não tem uma máquina de xerox que um jovem que está fazendo faculdade vá lá, tire xerox de graça, porque o movimento deu isso para ele. O movimento negro não pode ser isso. Não pode ser isso. E aí você vê os dirigentes, vários dirigentes trocando de carro todo ano, mandando o projeto para o Baobá, mandando o projeto para a FOR, mandando para Kellogg, mandando o projeto para se enriquecendo, colocando seus filhos e seus sobrinhos para estudar no exterior, enquanto a maioria do povo está se lascando e trocando tiro lá embaixo. Então, eu quero tirar os meninos que estão trocando tiro e colocar numa linha de frente e outra, uma linha de frente que não se mate, mas que se proteja. Essa que é a questão que a REAJA se pretende. Agora, não é uma questão fácil, não é uma coisa fácil, não é um toque de mágica, é uma coisa cheia de luta, cheia de dor, porque o nosso povo é um povo que está doente. Nós estamos doentes. Você vê aí, as pessoas querem lidar com essa juventude, elas não querem lidar com a juventude do interior, que está acostumada a acordar cedo, 6 horas da manhã, pegar da enxada, bater enxada, capinar, trabalhar, guerrear, não sei o quê. Quer lidar com uma juventude que fica dentro do Facebook, escrevendo, que pesquisa sobre as coisas mais delirantes sobre nós, ainda que seja sobre nós, mas que são delirantes, porque a maioria do nosso povo precisa de comer. Então, a tecnologia que eu quero é aprender com o Movimento Sem Terra, aprender com o pessoal do campo, aprender com o pessoal do interior, como é que eu planto milho, como é que eu planto banana, como é que eu faço cacau, como é que eu faço isso para comer agora. As pessoas estão falando que um novo mundo vai surgir, né? Esse novo mundo não vai ser um novo mundo que vai surgir de uma porra de uma utopia, me perdoe o palavreado, me desculpe. Não vai surgir de uma utopia. Esse novo mundo ele vai surgir de uma luta e da capacidade que a gente vai ter de cuidar da nossa gente. E como é que eu vou cuidar do meu povo se eu não tenho água? Como é que eu vou cuidar do meu povo se eu não tenho comida? Como é que eu vou ficar o tempo todo mendigando? Eu vou
ficar o tempo todo fazendo um projeto para vereador, pedindo uma emenda parlamentar, eu vou ficar o tempo todo fazendo isso, mas também eu vou ficar o tempo todo dentro da internet, com o meu curso garantido, com o meu funcionário público garantido, o dinheiro batendo na conta. Não, eu vou colocar todas as possibilidades intelectuais, políticas que eu tiver para fazer um enfrentamento verdadeiro. E esse enfrentamento o povo vai seguir, se o povo também... Se o povo gosta de real concreto, porra, eu sou o povo. Eu sou o povo. Se você me chamar para conversa, eu não vou. Eu só vou se tiver uma coisa real concreta. Se eu souber que a vida do meu filho no futuro vai ser uma vida menos desgraçada do que tem agora. Entende? Estou entendendo. Você tem que me controlar, porque senão eu me empolgo e falo, ainda mais que eu estou na frente do meu mestre. Eu estou gostando do papo, mas nós temos um limite aqui de tempo. Então, eu gostaria de ir para um ponto que eu acho também que é importante, como é que o REAGE já está vendo essa questão da luta da Teia dos Povos por terra e território. O que vocês acham disso? Tem solução para nosso povo todo na cidade? Como é que vocês veem isso? Como é que a gente tem que enfrentar a luta de Zumbi dos Palmares de novo ou não? Ou como é que vai ficar isso? Nós vamos ficar nos grandes centros das periferias e as cidades ruindo e a Babilônia já está sem capacidade nenhuma. Como é que nós vamos fazer isso? Quando a relação que a gente tem com a Teia dos Povos, ela já tem uma caminhada. E foi Jorge Rasta, né, que, ao longo de muito tempo, veio conversando com a gente, falando com a gente e dizendo da importância. Né? Jorge Rasta é um exemplo vivo disso, o trabalho que ele faz em Itacaré, as coisas que ele fez em Itacaré. Ele vem falando com a gente. O problema é que nós somos assim, nós somos urbanos, nós somos da urbanidade, nós somos da cidade mesmo. E mesmo que a gente já tenha tido várias experiências no interior, em Ilhéus, com Fabinho, como é que chama, todo aquele território ali, com outras pessoas ali do interior, em Cachoeira, ainda que a gente tenha tido toda essa experiência nesses locais, a gente nunca conseguiu implementar um projeto, né? Um projeto porque a gente não conseguiu captar a ideia de que o que a Teia dos Povos estava falando, era vamos botar a mão na massa, vamos pegar nos materiais, nas ferramentas e vamos cuidar da terra. Nós não entendemos isso. Nós entendemos isso no ano passado, quando vocês vieram na nossa casa, né? Quando vocês vieram, que a gente fez aquela jornada agroecológica, que a gente estava de perto de você, estava de perto de Erasto, do pastor, dessas pessoas, quando a gente chegou perto de vocês, e que a gente, de Neto, sobretudo, né? Neto foi o diplomata, né? Que chegou para falar com a gente. Quando vocês saíram, a gente se reuniu e disse assim, a gente precisa pegar serviço nisso aí. Quer dizer, o caminho é esse. Então, assim, nós, da REAGE, nós nos qualificamos assim, né? Qual a linhagem política de vocês? Nós somos panafricanistas, nós fazemos parte da Quarta Internacional Garveísta, né? E nós somos quilombistas. Como se eu digo que sou quilombista se eu não sei plantar um feijão? Se eu estou querendo plantar feijão no algodão? Eu preciso ser panafricanista e eu preciso ver todos os espaços e territórios que eu puder, eu preciso plantar, eu preciso cultivar, eu preciso fazer isso. Então, nós tivemos aquela experiência com vocês da horta comunitária. Foi uma experiência que ela não foi fácil, não é fácil, é duro. Quer dizer, a REAGE já fez tanta coisa, tivemos casa invadida, a gente já teve ordem de prisão, investigação contra a gente até do movimento dizendo que a gente era traficante, o governador mandando a gente, um tenente-coronel mandando investigar a gente, mas a gente nunca foi tão perseguido quando a gente se juntou com a Teia para fazer aquela horta comunitária. A polícia botou 3 revólveres na minha cabeça, eu regando flores, eu regando planta com algumas crianças que estavam lá fora. Quer dizer, então, se é tão perigoso o que nós estamos fazendo, é porque é isso que a gente tem que fazer.
O que a gente tem que fazer, e Erasto fala muito isso comigo, e você também fala, e Neto também, o que nós temos que fazer agora, a tarefa da gente, é convencer nosso povo que nós precisamos retornar aos territórios dos antepassados dele, que vieram foragidos do campo para essa desgraça que é esse montoado de casas e esse lugar apertado, esse labirinto de gente que são as favelas. Quem puder voltar, volta. E aqui, quem tiver de ficar aqui, nós temos que ocupar o máximo de território, de local, de terra, e criar as nossas hortas comunitárias, fazer os nossos plantios, criar os nossos pomares de plantas medicinais, chamar os mais velhos que conhecem essa técnica. Essa que é a tarefa que nós temos. Essa que é a tarefa. E é uma tarefa que nós queremos levar até o final. Agora, óbvio, nós não vamos levar isso sozinho, nós não vamos tratar isso sozinho. Por isso que mais do que nunca é importante a união entre campo e cidade. A união entre campo e cidade, porque aquela ideia, né, de quem é do campo é o tabaréu, quem é do campo é que tem a ciência da nossa liberdade. Porque quem achar que é a partir do capital que vai resolver os problemas do povo, povo e capital não se unem. Povo e capital não agrega. Tem que ser o povo com o próprio povo. Entendeu? Quem tiver com alguma ideia de que o Estado ele vai se conformar para resolver os nossos problemas, o Estado vai deixar que a gente morra. O Estado vai deixar que a gente seja eliminado. Cabe a nós, a tarefa é nossa, fazer com que a gente sobreviva, fazer com que a gente permaneça, entendeu? E aí refundar a sociedade a partir dos nossos moldes, entendeu? E nós temos que voltar. Nós temos que voltar. Olha a experiência de vocês com o cacau, com o milho. Olha a experiência dos tupinambás. Os tupinambás pedem o quê ao governo? Eles mandam, segundo história que eu já ouvi, os tupinambás mandam que que os carros do governo com doação do governo volte, porque nós já produzimos, nós temos o que é nosso, então nós precisamos parar de mendigar aqui dentro dos territórios urbanos. Nós temos que ocupar nos territórios urbanos, ocupar terra, ocupar casa, fazer escola. É nisso que, da Reaja, nós acreditamos, entendeu, João? É isso. A gente tem a certeza que ou nós assumimos a luta de Zumbi, reconstruímos essa questão dos quilombos, da luta pela terra, pelo território, eu acredito que nós não temos saída. Porque as cidades ela já está totalmente contaminada, ela não tem mais espaço, né, para que nosso povo reproduza, que nosso povo se constitua como uma perspectiva de ser humano. Não tem mais trabalho, não tem mais dignidade, não tem mais nada dentro da cidade. Então, nós precisamos, eu acredito que depois dessa grande pandemia, nós, como a vida vai brotar com muita clareza, com muitas coisas boas, eu acredito que nós precisamos mudar de rumo. Uma boa parte das pessoas vai ter que morar na cidade, que também foi uma conquista da humanidade, as cidades, muito importante, mas ela não cabe a esse tanto de gente. A cidade está extremamente com problemas graves, desequilibrada. Então, nós precisamos equilibrar. Eu estou dizendo para o povo nosso, do povo preto, do povo negro, que nós precisamos assumir a luta de Zumbi, a luta pela terra, a luta de Gangazumba, a luta de Dandara, para que a gente possa retornar à nossa terra. Porque nós fomos tirados da nossa terra na África e voltamos aqui, estamos na escravidão. Em 1850, fizeram a lei de terra para proibir nós ter terra. Fizeram a lei áurea e jogaram nós nas grandes periferias da cidade. E agora não tem mais lugar para nós dentro das periferias da cidade. Nós precisamos assumir, democratizar a terra. E não precisa muita terra, o pessoal aí com um negócio. Nós precisávamos limitar a questão da propriedade da terra. 500 hectares, ninguém pode ter mais de 500 hectares. E nós repartir a terra aí para democratizar a terra, para que, no mínimo, cada família tivesse 5 hectares de terra. Se cada família tiver 5 hectares de terra, nós podemos fazer um grande desenvolvimento, um grande projeto de desenvolvimento para avançar. Por exemplo, nós da TEIA
tem um projeto aqui de recuperar 200 mil hectares de cacau, implantar 200 mil hectares de sistemas agroflorestais. Isso vai dar para a gente recuperar 55 espécies de árvores nativas, jacarandá, jiquitibá, jatobá, todas as árvores nativas. 200 espécies de animais silvestres que precisam ter o direito de viver e de ser feliz. E nós podemos construir, dentro de 24 anos, nós se tornar trilionário. Então, a TEIA está com essa proposta, mas é justamente isso. Quando a gente propõe quando fala dessa proposta para 36 mil famílias, 92 municípios, que fala essa questão da terra, que fala, igual sair, os donos do poder ficam estarrecidos, eles acham que a gente quer tomar toda a terra da Bahia e do Brasil para ser só nossa. Mas nós só queremos o mínimo do mínimo, nós queremos a nossa parte, a democratização da terra, para que a gente possa equilibrar a cidade. Eu não vejo de outra forma. Então, a Teia dos Povos, nós estamos assumindo isso. Outra questão que nós estamos assumindo é trabalhar essa questão do ruro urbano, ou seja, fazer agricultura urbana. Nós estamos discutindo com o REAGE, com vocês aí do REAGE, estamos discutindo isso com o MSTB para a gente avançar, nós e o MPA. O MPA está junto nessa questão. Outra questão importante é essa questão das tecnologias sociais, que nós precisamos avançar nessa questão das tecnologias sociais. Por exemplo, a questão da água. É uma questão complicada, jamais a Embasa, jamais o governo do Estado vai colocar água para essa grande maioria que vive nas periferias da cidade. Então, nós precisamos de outra alternativa. E tem alternativa para construir isso aí. Então, tecnologia social, fazer a cisterna de placa, organizar essa coisa aí. Outra coisa, nós precisamos transformar a cidade nessas áreas que estão desocupadas, em áreas de produção de comida, de alimentos, porque nós precisamos resolver o problema da comida. Você já falou muito bem. Se nós não resolver essa questão da soberania alimentar, um país como o nosso, com tanta terra, com tanta gente trabalhadora, com tanta coisa boa, nós não temos a capacidade até hoje de resolver a soberania alimentar para nosso povo, então nós estamos numa situação difícil. Então, nós precisamos avançar nessa perspectiva, amigo. E outra coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte: a questão das drogas, me parece que ela tem, assim, desde do grupo nosso nos Estados Unidos, que lutava contra o preconceito, que foram os Panteras Negras, eles já infiltraram as drogas para destruir os Panteras Negras. E, para mim, parece que a luta racial aqui no Brasil também é dessa forma. Eles introduzem de fora para dentro as drogas e introduz a matança do nosso povo e depois vem para resolver o problema do nosso povo, com cadeia, com mais assassinato, e, enfim. Eu queria que você também comentasse essa parte aí, para que a gente pudesse já ir para os caminhos aí para tentar avançar no debate nosso, que aqui a gente tem um bocado de ponto aqui. Se não der para a gente encerrar hoje os pontos, que não é a nossa atitude hoje encerrar os pontos, esse diálogo dos povos vai continuar, nós vamos encontrar outros caminhos e vamos voltar de novo a debater esse assunto, porque eu acredito que essa questão da terra, do território, o povo da cidade, o povo do campo, é fundamental para a gente avançar. Rebeca Pita está perguntando aqui se a REAGE conhece o trabalho da Casa de Resistência em Feira de Santana. Conhece, sim. A gente já teve momentos muito fortes de aliança com a Casa de Resistência, continua tendo. A Casa de Resistência agora está fazendo um trabalho muito importante, né? Um trabalho político de denunciar, né, a situação da conjuntura. Eles têm estudado muito essa situação da conjuntura, estão indicando a necessidade, né, das chamadas esquerdas e do movimento social fazer uma luta de enfrentamento na rua ao governo de Bolsonaro, um fora Bolsonaro, mas não só isso, né, todos os conchavos. Não dá para achar que pessoas do DEM, do PSDB, etc., são aliados agora. Mas, sobretudo, eles estão fazendo um trabalho comunitário muito legal, né, no Quilombo Lucas de Feira, né, distribuindo alimentos.
Solidariedade é a coisa mais importante nesse momento que nós temos, além do trabalho que eles estão fazendo também para ajudar os prisioneiros lá em Feira de Santana. Feira de Santana é um sistema prisional muito duro, muito pesado, e esses irmãos e essas irmãs da Casa de Resistência estão cumprindo esse papel. É o que você falou mesmo, esse negócio das drogas, né? Porque as drogas é isso que a gente quer, que é importante que se diga, né? As drogas elas deveriam ser uma escolha de cada pessoa, o uso das drogas. O problema é o abuso das drogas, né? O nosso povo tem sofrido com o abuso das drogas, porque as drogas elas existem nos condomínios fechados, nos condomínios de luxo, nos condomínios blindados, e você não vê nenhuma morte, você não vê nenhuma operação policial derrubando a porta, você não vê nenhum encarceramento desproporcional, você só vê isso nas comunidades pretas, o que indica que o problema não são as drogas, o problema é quem está ali naquele território e coisa. Eu acho que a gente é importante se debater isso, né, sem nenhum tipo de debate moral, mas a gente tem que perceber que existe um enfraquecimento realmente de nosso povo. A gente fica meio lerdo, a gente fica de bobeira, e o momento agora é da gente ficar ágil e a gente fazer luta. Daí que também é importante, e olha, a gente tem falado isso com os irmãos em todos os lugares, certo? Tem dito isso com os irmãos em todos os lugares. E o que a gente costuma dizer é que, para nós, facção criminosa, e tem uma coisa, né? A Real já tem um monte de conceito, um monte de palavra de ordem, que as pessoas, algumas passam por aqui e aí depois ficam desfilando por aí, falando como se fossem elas que criassem esses conceitos na luta real, na luta concreta. Mas a Real ela sempre diz que facção criminosa está no DEM, no PCdoB, no PT, essas que são facções criminosas, que têm drenado o dinheiro do nosso povo, que têm se enriquecido, os caras que eram socialistas, que há 20 anos atrás, muitos deles estavam com a gente lá em Coroa Vermelha e que hoje ficam andando de Land Rover, morando em mansão e fazendo nada pelo povo. Então, esses caras não são meus aliados, certo? Não são meus aliados, não são mesmo, porque a gente continua na mesma. Não é que a gente está fazendo apologia à pobreza, muito antes, pelo contrário, a gente quer riqueza, comer bem, viver bem, estudar bem, a gente quer o bem para todo mundo, não é para uma parcelazinha de pessoas. Né, do que é que nós queremos efetivamente. Nós queremos poder, poder na acepção da palavra poder. Nós queremos um outro modelo de Estado. E para nós da Reaja, um outro modelo de Estado, ele não se constrói num futuro idealista, no idealismo. Não é uma utopia. O outro Estado se constrói agora. A gente tem condições de ter banco e financiar nossos próprios projetos. A gente tem condições de ter terra e alimentar o nosso povo. A gente tem condições de ter um exército de segurança e cuidar da nossa gente. Então, os intelectuais, os sociólogos do mundo inteiro estão dizendo que esse negócio que se chama de um novo mundo são novas tribos que vão surgir. São novos grupos, agrupamentos de pessoas que vão surgir. Você vai querer estar agrupado com quem? Com um monte de gente maltrapilha, bêbada, de bobeira? Ou você vai querer estar agrupado com um monte de gente que sabe se defender, que sabe correr, que sabe atirar, que sabe planejar? Você tem que escolher com quem você vai estar, porque senão nós vamos voltar para uma escravidão. Nós vamos voltar para uma escravidão. Os caras detêm as armas, os caras detêm as tecnologias, está tudo na mão deles. Se a gente ficar de bobeira e não planejar esse futuro que nós queremos, a gente vai se dar mal. Nós não podemos voltar à escravidão. Nós não podemos. A gente tem que deixar o nosso sangue à disposição da liberdade. É isso aí, Hamilton. Aqui nós temos os companheiros perguntando se a Teia dos Povos tem algum grau de articulação com a Liga dos Camponeses Pobres. Eu primeiro, antes de responder essa pergunta, eu quero explicar ao pessoal o que é a Teia. A Teia dos Povos
ela não se assume como movimento, porque nós já entendemos que tem muitos movimentos aí. Nós assumimos como uma articulação. O que nós estamos querendo é convocar todos os povos, que a gente está entendendo que a salvação do povo é o próprio povo. Então, nós precisamos articular todos os povos, todos os movimentos sociais, todos aqueles que lutam por terra, todos aqueles que lutam pela urbanidade decente, todos aqueles intelectuais que têm um compromisso com a luta dos pobres, do povo preto, dos homossexuais, de toda essa diversidade de luta que tem, nós precisamos construir uma unidade desses povos, que é justamente isso que a amigo terminou de falar. Por exemplo, se nós não tivermos uma unidade nossa mesmo, com os povos nossos, e com uma proposta de desenvolvimento que possa articular o nosso povo e sair dessa pobreza e desse sofrimento, nós não vamos ter lugar, a não ser porque agora, cada vez mais, a escravidão vai ficar mais forte, vai ficar mais poderosa. Então, nesse sentido, nós precisamos avançar numa construção urgente, porque nós já estamos atrasados. Era 2000 que nós já tínhamos que estar iniciando esse processo de organização e de articulação e de unidade, porque sem unidade nós não vamos fazer nenhum processo. Então, nós estamos dizendo que nós estamos em articulação na busca de uma grande unidade dos povos para enfrentar. Nós temos, na Bahia, inclusive, nós temos exemplos muito grandiosos disso. 2 de julho, que nós expulsamos os portugueses, nós precisamos agora reformular, não sei, não é 2 de julho mais, porque nós já estamos em outro processo, mas nós temos que formular um grupo grande para buscar a luta pela nossa independência. Agora nós voltamos de novo, nós somos um país agora recolonizado, nós não somos colonizados, não, nós somos recolonizados agora. Né? Nós estamos num papel triste em termos de sociedade. Então, nós precisamos lutar pela independência do Brasil. Nós precisamos lutar pela independência da América Latina. Então, isso não é pouca coisa. Então, trabalho que nós temos que fazer. Agora, nesse período, agora que nós estamos conversando, está chamando a atenção disso, a nossa militância, todo o povo que está nessa luta, que está organizado, todas as tribos, todo mundo, todos os quilombos, todo mundo, nós temos que se preparar para sobreviver essa guerra do Covid-19. Mas nós temos outras tarefas assim, muito mais fortes, logo, porque vai entrar o período dos enfrentamentos grandiosos. Os Estados Unidos não vai deixar barato a situação que ele vai sair dessa pandemia. Então, eles são da guerra, eles vão enfrentar, vão retomar tudo, já retomaram e vão retomar de novo, agora banir tudo. Estão se falando de criar uma vacina que, ao mesmo tempo, vai ter um chip que vai controlar a gente tudo. Então, nós temos que se preparar para o pior, sair dessa pandemia forte, organizado, aproveitar esse momento para ler bastante, entender os processos para que a gente possa reagir para essas tarefas fundamentais, que é a tarefa de independência nossa. E agora, nós, pretos, precisamos de mais do que independência, nós precisamos de terra para plantar e terra para morar, com dignidade, com tudo. Então, nós precisamos, além de fazer a guerra por independência, nós precisamos fazer a luta por terra para ter poder. Nós precisamos fazer uma luta por poder. Então, é nesse momento que a gente precisa agora refletir para sair desse caminho importante. E nós temos saída. Não adianta nós ficar esperando saída da mão dos outros, da elite branca que sempre oprimiu a gente, e vai querer oprimir mais ainda. E eles agora estão se organizando e estão falando abertamente. Eles não estão escondendo, eles estão falando abertamente. Então, nós precisamos, mais do que nunca, trabalhar para isso. E nós estamos chamando todos os movimentos, inclusive o movimento camponês dos pobres, SPP, SCPP, então estamos chamando todo mundo, MST, CETA, nós estamos com um processo de organização muito boa com a CETA, com os quilombolas, com todo mundo, nós estamos chamando tudo. Gente, é hora de nós unificar, é hora de nós unir nossas forças, deixar as pequenas coisas que nos separam de lado e construir grandes coisas que nos unifiquem no caminho da nossa independência e da nossa transformação social. Então, nesse sentido, nós, da Teia dos Povos, estamos com esse compromisso
não é de seu movimento, não é de enquadrar ninguém, não é de submeter ninguém aos nossos caprichos, nem aos nossos entendimentos, mas é hora de nós unificar para uma pauta maior para a independência do Brasil, a independência do povo latino-americano. O Chile já se levantou, a Venezuela está se preparando se os Estados Unidos invadir, e nós precisamos estar preparados que, se os Estados Unidos invadir a Venezuela, nós precisamos enfrentar e ajudar o povo venezuelano a se defender desses Yankees safados que gostam de destruir todos os povos. Então, nesse sentido, nós, ateus dos povos, estamos conclamando e chamando para a questão da unidade. Hamilton, eu queria só perguntar uma coisa a você também, que é para você nos deixar mais forte aí. Tem duas coisas aí que você já falou da violência, da urbanidade, essa coisa toda, da agricultura periurbana. Eu gostaria que você falasse mais qual a importância disso, um pouco para o pessoal da periferia da cidade. Nós vamos fazer um trabalho agora com o MSTB, que queremos recuperar 35 hectares de terra lá na Bacia do Cobre, junto com o MSTB, junto com o movimento dos camponeses, que é o MPA, junto com o MPA, junto com tem um pessoal das universidades que está junto com a gente. Então, como é que você, depois daquela experiência que a gente fez aí da jornada, como é que você vê essa questão da periurbana? E outra coisa é o seguinte, o trabalho. Nós vamos ter um problema gravíssimo com a questão, depois da pandemia, a questão do trabalho, a organização do trabalho. Tem muita gente que está lutando para ter emprego, quer emprego, sonhando com emprego, essa coisa toda. Depois da pandemia vai ser um desemprego sem precedente. Como é que nós vamos enfrentar essa questão do trabalho, inclusive no povo nosso, no povo preto, no povo negro? Rapaz, começando dessa... Qual foi a primeira questão mesmo, Joelson? Desculpa aí. A questão da urbana, da questão das hortas, da produção urbana. Sim. Essa é uma questão inescapável. Nós vamos dar conta a gente vai ter que dar conta disso. Tem um grupo de pessoas dentro do movimento, e aí eu falo para as pessoas fazerem uma reflexão mesmo, que parece que elas estão investindo numa coisa, numa tecnologia, que é uma tecnologia que parece que está fora da realidade que nós vivemos, né? Quer dizer, investindo em estudos que dizem respeito a um padrão de uma classe média negra. Tem que dizer para essas pessoas que a classe média, seja ela negra ou classe média branca, ela tem os mesmos interesses e os mesmos ideais. A gente está falando aqui da maioria, está falando do povo. E o povo, ele vai combater, o povo deve combater qualquer agente que queira deixá-lo numa situação de vulnerabilidade, deixá-lo numa situação de dependência, de subordinação, certo? O debate que nós estamos precisando fazer hoje é um debate sobre terra, é um debate sobre alimentação, é um debate, e a gente deve buscar as condições para isso. Todos os meios necessários, como dizia Malcolm X, mas não é de qualquer jeito, certo? Não é de qualquer jeito, mas é por todos os meios necessários. Aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós precisamos buscar uma unidade real, em ações reais, ações concretas. A gente tem que buscar essa unidade. A unidade ela também não pode ser só para fazer negócios africanos. A gente comprar a última peça da moda quemética, a gente comprar o último tecido africano que é fabricado pela China, a gente ostentar os últimos colares e fazer festas em restaurantes africanos que, às vezes, custam o olho da cara. Essa é uma questão de uma reflexão que eu considero super importante. Nós precisamos ir para o chão de barro. Nós precisamos ir para o chão de barro. Essa que é o lugar que a Reaja nunca saiu. Por isso, o nosso entendimento de que não podemos abrir mão de fortalecer e proteger o nosso povo que está encarcerado, certo?
Essa é uma coisa importante. Então, é necessária, é urgente a nossa unidade para um trabalho de retomada dos espaços urbanos para a construção dessa autonomia financeira, alimentar, espiritual, é super necessário. Agora, dentro dos movimentos, essa unidade ela vai ter que compreender que tem gente que não quer passar de 2 em 2 anos fazendo campanha eleitoral. Tem gente que não quer isso. Tem gente que não quer isso. Veja essa situação do PT aí. Os caciques do PT determinam quem é que vai ser o candidato ou a candidata do partido, entendeu? E aí os pretos que se colocaram fizeram uma boa campanha dizendo que queria a cidade para eles, né, para elas, que a cidade era delas, que iam disputar. Aí vários outros pretos se colocam como candidato, como espécie de bucha de canhão. Aí 2 brancos do partido, os caciques, Jacques Wagner, Rui Costa, eles determinam que vai ser uma mulher preta da Polícia Militar, a militarização do espaço urbano colocada de forma flagrante, sem maquiagem. E nós vamos continuar reivindicando esse partido, mas as pessoas lá continuam, nós não. Então, a unidade vai ter que ser assim, ó, tem gente que não quer isso, tem gente que quer continuar com um trabalho pesado, trabalho duro, mas o trabalho de autonomia intelectual, política, vai continuar desse jeito. Isso é uma coisa. Bom, eu queria aproveitar o tempo, Joel, se você me permite. A solidariedade é uma tecnologia importante para a gente. E a gente, com essa situação do coronavírus, o coronavírus deve ser uma coisa que assusta a gente, deve assustar a gente. O nosso povo não está assustado com isso. Eu não sei o que é que vai na cabeça do nosso povo. Como Lígia, da Reaja, Liu falou, parece que nosso povo vive tanto flagrantemente perto da morte, vivendo com a morte, vendo as ameaças cotidianas, parece que isso é fichinha para ele. Então, o pessoal está fazendo festa na rua, está fazendo feriadão. Nem todo mundo, a grande parte que está aqui, não está na rua porque precisa trabalhar, está porque está de bobeira. Está de bobeira, nosso povo está de bobeira. Então, nós vamos ter muito trabalho. A maioria das mulheres que trabalham, que são as chefas da família, elas estão sem emprego agora. Por isso, nós fizemos uma campanha, e é uma campanha para a gente conseguir material de higiene para o sistema prisional, para os presos, e nós conseguimos mais de 5.000 unidades de sabão líquido, de sabonete, de quiboa, sabão em pó para limpar as áreas comuns, e entregamos para os prisioneiros. Fizemos debates com esses prisioneiros, que muitos deles são militantes da Reaja, fizemos debates, conversamos com eles, entramos na cadeia feminina, na masculina, no anexo, e vamos voltar para levar uma outra quantidade desse material, mas também vamos preparar cesta básica, acumular cesta básica, para quando passar essa fase agora, que é de maio, quando chegar essa fase de maio, que a gente vai ver quem é que desenvolveu a doença, se as pessoas vão precisar se internar, etc., etc., e a gente vai ver também quem é que está sem comida, para distribuir cesta básica para o nosso povo. É um remédio, não é uma solução, é um remédio, mas nós não vamos ficar em casa, porque tem essa campanha, fique em casa, mas não pode se omitir, a gente fica em casa, mas eles continuam matando, eles continuam prendendo arbitrariamente, eles continuam armando contra a gente. Então, a perspectiva é essa. E é importante falar desse negócio do sistema prisional. Nós emitimos uma nota pública da ASFAP, que é a Associação de Familiares e Amigos de Presos e Presas do Estado da Bahia. Nós pedimos aqui nessa rede que as pessoas leiam essa carta, que transmitam essa carta, que escrevam para o governador, que escrevam para a juíza da execução penal, porque o que está se pintando no sistema prisional é grave. A gente tem medo, por exemplo,
que, mais uma vez, o Estado de São Paulo, Sérgio Moro, está querendo colocar os presos em hospitais feitos em contêineres. O rei aqui dos direitos humanos aqui da Bahia, Nelson Peregrino, quando foi secretário de direitos humanos aqui, direitos humanos, ele comprou, alugou 23 contêineres para colocar pessoas presas. A OAB da época, a OAB, ela autorizou, disse que não tinha problema nenhum. Todo mundo se calou, os movimentos se calaram, porque eles tinham lá os seus acordos, né, nos cargos que tinham lá, eles se calaram, a gente bateu de frente e a gente, com base numa determinação do STJ, do STF, que impediu, que desautorizou os contêineres do Espírito Santo, a gente conseguiu desativar os contêineres aqui. Se você for na cadeia aqui, você vai ver os contêineres lá largados. Você imagina o que significa isso? Colocar os presos, que precisam do mesmo tratamento que qualquer pessoa na sociedade, dentro de contêineres, para serem cuidados da Covid-19? Você imagina o que significa isso? Aqui, a gente tem na mão aqui um documento que ele é importante para pensar o sistema prisional. É um documento de inspeção na superintendência do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Olha o que o TCE viu no sistema prisional, na Lemos de Brito: superlotação, degradação das instalações físicas inadequadas no espaço da administração de unidade, instalações físicas degradantes no pavilhão, deficiência na cozinha, acesso único inadequado às instalações da cozinha e do refeitório, falta de manutenção das instalações físicas dos módulos, celas em condições degradantes, inexistência de espaço físico para as visitas íntimas, inexistência de local próprio para a visita de familiares, vulnerabilidade da unidade penal, superlotação, deficiência. Essa resolução, esse do TCE, ele foi desrespeitado porque as condições continuam as mesmas. Então, nós estamos exigindo, com base numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que isso é uma determinação legal. O governo, a vara de execução penal, precisa liberar os presos que têm mais de 60 anos, os presos, as mulheres que têm filhos até 12 anos, que estão amamentando, que têm doenças prevalentes como asma, diabetes, tuberculose, HIV. Essas pessoas precisam imediatamente ir para suas casas, cumprir as medidas dentro de suas casas, em segurança. Não podem ficar amontoadas ali. As pessoas que cometeram crimes de baixa lesão na sociedade também precisam estar em casa. Isso é um ato de humanidade nesse tempo de coronavírus. A solidariedade cabe para todo mundo, menos para esse povo? Essa que é a pergunta, né, que eu queria deixar. Se já encerrou o tempo, aqui eu me despeço e te agradeço. E pedir para as pessoas... Hamilton, não terminou o tempo, parece que deram mais um tempinho para a gente. Não sei se estão gostando do nosso papo, eu sei que deram mais um tempozinho aí para a gente. Quantos minutos a gente tem? Perguntas para Hamilton, as pessoas estão aguardando. Os companheiros fizeram as perguntas. Então fizeram. Você viu aí as perguntas que fizeram para você aí, essa coisa toda? Vou ler. Carcaju mandou um abraço para você, Eliane Brandão. Muito obrigado, Carcaju, aí, nosso amigo lá de Porto Seguro, dos povos Pataxó. Um abraço aí, Carcaju. E Eliane Brandão também, um abraço para você aí, minha flor. Tudo de bom. Aqui, para mim, Murilo Trindade perguntou se há possibilidade de diálogo com a polícia, uma vez que a grande massa deles são pretos. Para mim, nenhuma. É poucas ideias. Tem ideia nenhuma. Tem um monte de gente que faz essa conversa aí, a gente não. Certo? É poucas. É poucas. O fato dos policiais serem negros não significa, serem maioria negra, não significa que eles têm qualquer relevância na luta racial. A própria polícia militar, ela nasceu em 1825 para destruir um quilombo chamado Quilombo Zeferina.
E, desde então, eles vêm com a mesma lógica. Você veja, nesse governo de Rui Costa, o secretário de Segurança Pública batizou uma operação policial que tinha policiais militares que tinham combatido o quilombo de Zeferina, ele batizou essa operação de quilombo, Operação de Quilombo. A Polícia Militar, no ano de seu aniversário, ela festejou o fato de ter eliminado várias rebeliões na Bahia. Então, que diálogo vocês querem? O diálogo que a gente quer é que a Polícia Militar ela acabe e que todos os policiais se tornem policiais civis, com direito à greve, com direito trabalhista, entendeu? E sem esse direito de matar, que é imposto para eles e que ninguém faz nada nesse Estado. A Polícia Militar não cabe à Polícia Militar desmilitarização, como é desmilitarização, reformação, polícia não fascista, não tem nada disso. Que tem que acabar a Polícia Militar, porque ela é uma excrescência jurídica. A Polícia Militar, nós somos o único país do mundo que não está em ditadura e que tem duas polícias. Entendeu? Nós somos um país que é de um regime democrático e que tem uma polícia que vem direto da ditadura militar, dos confins, do ovo da serpente da polícia, da ditadura militar. Então, não cabe, não tem diálogo nenhum. A gente vai ter diálogo com eles quando acabar, que não tiver um oficialato branco que manda nos pretos, que matam outros pretos. Entendeu? Acabar a polícia militar, a gente até está fazendo um serviço bom para os servidores públicos da segurança pública, que se tornariam, assim, policiais civis para o trato responsível e democrático com o cidadão. Eu também tenho essa mesma visão, Hamilton, dessa questão da Polícia Militar e do Exército Brasileiro. Para que serve o Exército Brasileiro hoje? Para matar seu próprio povo, para intervir, para fazer ditadura. Então, um exército desse, uma polícia militar dessa, não serve. Precisa nós ter coragem de dizer, precisa acabar com essas duas instituições, porque essas duas instituições não servem para a dignidade e o trabalho que o Brasil precisa. Um país independente, um país que precisa respeitar os direitos dos povos. Então, nesse sentido, eu também acredito que é preciso a gente radicalizar. O momento não é mais de ficar com conversa fiada, nós temos que radicalizar em algumas posições. Essa questão mesmo das eleições, mesmo, eu também estou com 4 eleições que não voto e não vou votar mais, porque por aí não sai nenhuma transformação, não mudará nada. Nós vamos mudar quando nós tivermos a capacidade de ser de baixo para cima. O povo é que tem que tomar as rédeas desse comando e assumir o comando para a gente mudar as leis, democratizar a terra, democratizar tanto a terra rural como urbana, fazer várias modificações no país, fundamental. Primeiro, mudar essa questão do Exército. Para que serve o Exército? Um exército para negócio. Um exército serve para defender a pátria, não é para matar seu povo. Então, nós precisamos fazer isso. A polícia não é cão de guarda das elites para matar o povo preto. Então, nós precisamos acabar com essas instituições. E, várias instituições que tem aí que não servem para nada, só servem para destruir o nosso povo, e é preciso que nós fazer. E pagar alto salário para esse pessoal. Então, nós precisamos resolver essas questões aí, que eu acredito que é fundamental para a gente avançar. Tem outro tema aqui que a gente precisa, nós não tocou muito aí, você tocou um pouquinho, mas não precisa tocar mais. Por exemplo, o trabalho, como é que nós devemos discutir essa questão do trabalho, amigo? Porque eu estou também duas questões, a terra, o território e o trabalho. Qual é o trabalho que é necessário para a gente fazer a mudança importante? Porque a tecnologia, a ciência, tudo aí vai mudar radicalmente essa questão do trabalho como era antes, o Fordismo, essa questão do emprego no Estado, uma série de coisas que vai acabar, vai mudar, várias profissões vai se acabar. Então, como é que a gente vai reformular essa questão do trabalho? Você tem algumas ideias para isso? Mande para nós. Rapaz, antes de responder essa aqui, a Cauê fala o seguinte, palavras dele, viu? Cornel West tem falado que os pretos no topo iludem os pretos. Enquanto Obama sorria, a população de Flint tinha água podre para beber. É o Cauê que está dizendo aí. Bom, em relação ao trabalho, a gente sempre pensou nisso, sempre pensa nisso.
A ideia da gente sempre foi, por exemplo, muita gente sai do sistema prisional sem emprego e a gente não sabe como é que lida com isso. Às vezes a gente até precisa de ter uma carta de emprego, a gente pede aí às ONGs, aos grupos, eles não nos oferecem e tal. A gente tentou uma coisa, uma cooperativa. Recentemente, a gente tentou uma cooperativa que a gente chamou de Sonho Real, né? A gente estava fazendo sonho e uma cooperativa que envolvia mães que são ligadas à Reaja, que perderam filhos, militantes da Reaja. Então, essa turma ela saiu vendendo sonhos e tal. A gente não deu conta de desenvolver o processo, entendeu? Mas também a gente não desistiu, entendeu? Nós não desistimos. Então, nesse momento, sobretudo, a gente já estava pensando nessas coisas, parecia que a gente ia estar prevendo essa situação que a conjuntura está se apresentando. Então, a gente já pensou várias coisas, mas a gente vai ter que pensar num plano mais básico de emprego, de formulação de renda, de coisa de renda. Né? A própria horta comunitária ela tinha esse fito, né, da gente fazer a horta comunitária, mas também da gente fazer uma feira aqui na comunidade, em outros lugares, e poder escoar a produção de vocês aí. Mas também, quando a gente abre uma escola, e essa escola a gente dá uma educação de qualidade para os jovens, e não é um projeto de 2, 3 anos, a gente está pensando num projeto de 10 anos. A ideia da gente também é que esses jovens eles entrem qualificados do ponto de vista político na universidade, e nós somos do grupo que ainda achamos que a universidade é importante, que tem que entrar na universidade mesmo, que tem que se apropriar dessa tecnologia que é nossa, né? A própria ideia de universidade é uma ideia africana, as tecnologias que estão lá, olhar para o espaço, olhar para o mundo, olhar para um DNA, criar DNA, essa ideia de investigação, a ideia de ciência, sempre foi dos povos africanos, dos povos da Nigéria, dos povos do Egito, que é o Kemet, sempre foi nossa essa tecnologia. Então, nós temos que nos apropriar, porque se a gente toma esse país, de algum modo, toma esse país, ou a gente refunda o nosso próprio território, nós vamos precisar também dessas pessoas que detêm o poder da ciência, da técnica, da tecnologia, que é nosso, que nos foi tirado durante os 350 anos e que a gente retomou ao longo desse tempo. Então, a gente tem essas duas visões, entendeu? Porque a gente trabalha assim na prática mesmo, como é que a gente vai estar atuando, né? Bruno E você pensa como? Bruno Machina fala das violências constantes ao território tradicional nesse período de isolamento. Aí ele fala, todo apoio da TEA é de grande ajuda. Aqui tem um pessoal falando sobre essa questão da violência nos quilombos, nas áreas rurais, em todas as áreas, porque a violência hoje não está só restrita à questão urbana, ela está em todos os lugares, a questão da violência. O que nós até estamos defendendo é que nós precisamos construir nossa terra, nosso território, e nós precisamos se preparar para defender nossa terra e nosso território. Então, quem não trabalha com essa visão de defender, de ter o território, cuidar do seu território e defender seu território e defender as pessoas que estão nesse território, não tem direito e não tem poder. Então, é preciso que a gente entenda essa questão. Outra questão é o seguinte, a soberania alimentar. Como é que nós temos um território, uma terra, um território, e não conquista esse direito que é fundamental, que é a soberania alimentar? A gente fica dependente das sementes da Monsanto, e outras grandes empresas transnacionais. Como é que nós podemos conquistar um território e ter essas dependências? Então, nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos reorganizar para isso. Então, e se defender da violência. Nós não podemos ficar como tem uma esquerda aí que fica o tempo todo cantando esse negócio de paz e amor. Nós não tem jeito, companheiros. É preciso que a gente nos defenda, é preciso que nós construa as nossas forças de defesa para que a gente possa impedir os massacres, impedir as guerras
que vem contra nós. Então, não é uma guerra de ataque, é uma guerra de defesa. Nós precisamos construir nos nossos territórios, nas nossas localidades, a nossa defesa. E lembrar que crime de sangue se paga com sangue. Não tem essa onda de ficar com essa questão aí levantando bandeira branca quando os caras estão empunhando fuzil contra nós. Como é que nós vamos ficar dessa forma? É ser abestalhado? A gente não tem essa capacidade de entender. Então, para defender, para ter terra e território, precisa também construir a sua defesa do seu território para que a gente possa avançar em todos os níveis. E nessa questão, Hamilton, da questão do trabalho, é preciso reconstruir. Eu acredito que tem coisas aí que a gente até hoje não aprendeu. Por exemplo, nos bairros periféricos, há uma grande economia de base dos povos. Nós precisamos aprender isso. Qual é o problema? Nós estamos ainda em cima da moeda do dólar. Nós precisamos sair dessas moedas, nós precisamos construir uma moeda nossa, com a cara nossa, com o jeito nosso, para fazer gerar essa economia nas grandes periferias, nos grandes centros urbanos. Nós precisamos construir uns produtos no meio rural que possa ser livre de agrotóxico para que a gente possa fornecer para a população que vai ficar urbana. E nós precisamos incentivar a nossa turma que estão na cidade, procurando emprego no governo, procurando emprego nas fábricas que estão falindo, que já faliu tudo. O comércio e as fábricas mudaram tudo para a região asiática, então não vai ter praticamente nenhum desenvolvimento na América Latina. Nossa função aí que deram para nós, e nós assumimos com a responsabilidade danada, ser exportador de matéria-prima, que nós precisamos tomar a rédea desse país, que esse país pode ser o país mais rico e mais generoso da humanidade, porque nós temos tudo, nós temos capacidade, nós temos pouca gente com grande terra, nós temos capacidade de produção, então nós precisamos construir, através da agroecologia, da ciência da agroecologia, uma perspectiva nessa questão. E o trabalho, nós vamos ter que melhorar essa questão do trabalho. Nós trabalhamos para a escravidão, agora nós temos que sair da escravidão e trabalhar para a liberdade. Então, nós temos que construir um trabalho para a liberdade, para a vida, para o negócio. Se esse trabalho, quando muita gente fala a questão da liberdade utópica, eu não estou falando de liberdade utópica, eu estou falando de liberdade concreta. No concreto, nas necessidades. Nós temos que trabalhar para produzir as nossas necessidades, nós temos que trabalhar para produzir a nossa dignidade, nós precisamos trabalhar para ter nossa independência. Então, nós temos várias formas. Se nós fazemos a democratização da terra, nós podemos construir uma grande imensidão de trabalho para nós, porque vai ter muito trabalho para a gente ressignificar o nosso país, construir uma perspectiva de comunidade, para construir uma perspectiva de humanidade. Então, nós vamos ter muito trabalho, tem muita capacidade para isso. E nós também podemos desenvolver solidariedade e troca com outros povos. Então, nesse sentido, nós temos que ressignificar o trabalho. O trabalho para nós tem que ser o trabalho... Antes era o trabalho para a escravidão, para nós se escravizar, nós temos que fazer o trabalho para a liberdade. E eu tenho prova disso. Eu sou prova disso. Eu, em 1986, eu digo, de hoje em diante, eu não trabalho para homem nem mulher no mundo para ganhar um salário. E, graças a essa decisão, eu estou aqui hoje. Estou conversando com uma grande figura, Hamilton. Tivemos uma grande discussão com Jorge Raster, aí vamos ter várias discussões com outras pessoas. Então, nós estamos aqui. E não morremos, não, e temos liberdade. Já fui em vários países de cabeça erguida, já fui em várias universidades de cabeça erguida, já entrei sem precisar ser escravo. Então, nós temos possibilidade disso. Então, nós temos que largar a escravidão. O povo preto, o povo negro precisa entender isso. Nós precisamos largar a questão da escravidão. Nós precisamos construir um projeto de independência e de liberdade. Agora, não é liberdade utópica, é liberdade no concreto, meter a mão na massa, meter a mão no concreto para que a gente possa fazer. Nós temos que trabalhar para construir a nossa casa, não com o olhar dos arquitetos, mas com o nosso olhar, com a nossa capacidade. Nós precisamos
criar tecnologia alternativa para fazer isso. Nós precisamos resolver um problema da água, que até no Chile, não sei se você viu, aí no Chile, os caras estão privatizou até a água da chuva. Imagine, a água da chuva eles privatizaram. É por isso que está aquela rebelião toda no Chile. Foi justamente isso. O povo acordou e se levantou. Nós precisamos criar. Nós temos tecnologia já avançada. Inclusive, o MPA já fez lá no Quilombo, não, no acampamento do Movimento de Luta por Terra e por Moradia em Salvador, MSTB, fez uma captação de água simples, coisa boa para o pessoal captar água. Salvador chove muito. E outro dado, Hamilton, que eu vou dizer para você aqui, olha, a forma que o agronegócio está destruindo a Chapada Diamantina, o rio que abastece Salvador, que vem água de Pedra do Cavalo, não vai demorar 10 anos, Salvador todinho vai ficar sem água. E nós precisamos, nós pretos, nós pobres das periferias, precisamos construir nossas alternativas. Já tem tecnologia, já tem tudo isso. É preciso a gente botar a mão na massa e fazer essas tecnologias e trabalhar isso. As casas construídas do nosso jeito, do nosso sonho, não casa de pombo que as empresas fazem para nós. Nós temos que voltar aos mutirões para construir a nossa casa. Nós temos que trabalhar para construir os nossos próprios materiais para que a gente possa fazer. Nós temos a questão de construção aí na base da agroecologia, que nós podemos fazer casas extraordinárias. Então, nós temos uma série de questões para fazer aí de trabalho, ressignificar o trabalho. Nós precisamos ressignificar o trabalho a partir do coronavírus e veja o que está acontecendo com nós. Na hora que parou nós de trabalhar, você vê como é que os caras estão tudo doidos, loucos, fazendo caminhada para nós fazendo tudo. No dia que nós pararmos essa merda, nunca mais dá um dia de serviço para esse bando de bandidos, de racistas, de malucos que estão aí, pronto, nós podemos construir a nossa outra vida, a nossa outra esperança e outra alternativa para o Brasil e para o mundo, para a América do Sul e da América Central. Então, nós precisamos fazer isso aí. Nós, da Teia dos Povos, estou discutindo bastante, nós precisamos ressignificar o trabalho, nós precisamos construir uma moeda nossa. E, pasme, o cacau foi moeda dos povos originários há muito tempo. Nós podemos restabelecer o cacau como moeda, restabelecer outras coisas importantes que nós podemos fazer e um trabalho para fazer isso. Porque se nós ficar dependentes do dólar, do real, que está se acabando, dessas moedas que estão aí, nós estamos condenados à escravidão. Então, nós precisamos fazer um trabalho dessa perspectiva. E outra questão é que a esquerda também gosta de ficar atrás de um tal de neodesenvolvimentismo que não vai para lugar nenhum, só para as grandes empresas fortalecer. Nós vimos o desastre que teve aí com a Aldebrecht, com essas coisas todas aí, que nós precisamos sair dessa onda. Tem gente que não quer fazer autocrítica. Eu não faço autocrítica para a burguesia, mas para dentro de nós, eu já fiz a minha autocrítica, já assumi minha responsabilidade e não estou mais aí para essa onda aí. Beleza? Então, mas aí, vamos concluir as discussões e tentar ver aí se a gente pode fazer outra discussão. Então, eu gostaria que você fechasse aí, falasse um pouco assim, para a gente fechar a live. Maria Muniz, mestra da Teia, eu queria mandar um abraço para ela, certo? Maria Muniz, um abraço bem forte, muita alegria. Rebeca Pita falou da nossa vontade de construir uma escola. Como está sendo os planos para a construção? Já tem a escola aqui, Rua Ladeira de Nanã, número 7. Não tem mais plano, não, tem escola. Está parado aí por causa desse coronavírus aí, mas a gente continua atuando aí, cuidando das famílias, das crianças, mas a escola já tem, existe. Eu queria agradecer muito a possibilidade, né, de falar com as pessoas todas aqui. Queria agradecer a Joelson. Quando me chamaram para falar aqui, eu disse exatamente isso, né, que para o Joelson chamar, a gente vai, porque Joelson é um comandante
de longa data e continua, né, não traiu a sua trajetória, continua na mesma história, nos ensinando muito, certo? Então, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui, falando com quem é realmente mestre, né? Que é Joelson e todas as pessoas aí que organizaram isso. Eu queria, para encerrar, eu queria primeiro dizer, eu faço aniversário segunda-feira. Eu nunca respondo esse negócio de feliz aniversário em Facebook, em rede social. Quem manda feliz aniversário em Facebook para mim vai ficar lá mesmo, porque se quer falar comigo, liga para mim. Esse ano eu quero abrir uma exceção. Quem quiser me presentear no meu aniversário, faça uma doação para a Reaja. Aqui na live tem minhas redes sociais e a rede social da Reaja. Pode entrar em contato, faça uma doação para a Reaja, para a gente acumular mais cestas básicas, mais produtos para os presos, para os familiares dos presos, que a gente não consegue cuidar de todo mundo, mas dessas pessoas mais vulneráveis vamos continuar cuidando. E, mestre, logo menos, você já chamou tantas vezes, mas logo menos a gente vai com uma renca de gente para ir para o seu território para aprender, né, para que a gente não vê saída se não for com o que você já faz há tantos anos. O Ruro, firmeza total. É isso aí, companheiros. Nós gostaríamos de agradecer a todos e todas que participaram dessa live, que ajudou. Minha mãe, Maria Muniz, que do coração aí um abraço, um beijo bem grande no seu coração. Agradecer aí a todo mundo que ajudou nós chegar no YouTube e continue fazendo a campanha para aumentar o número de gente, para a gente ir fazendo esses diálogos. Chegar em 30K. E a gente fazendo esse diálogo, aprofundando essas questões. Nós vamos ter, no sábado, uma live com a companheira Elionice Sacramento, falando sobre a terra e o território, água, território e das salinas. Então, nós vamos trabalhar sobre essa questão das pescadoras, das marisqueiras, do território das águas, que é um território importante que nós precisamos discutir e aprofundar, e um pessoal que está sofrendo muito, desde a questão do óleo que foi jogado aí no mar, e outras perseguições aí. A companheira Elionice Sacramento está sendo perseguida. A gente quer dizer da Teia dos Povos que Elionice não está só, a Elionice é nossa companheira, é uma preta que mora no nosso coração, e nós estamos do lado do povo da pesca artesanal, do lado do território pesqueiro. Então, nós estamos aí junto e firme. Então, no sábado, às 17 horas, nós vamos estar aí junto, aí, conversando aí sobre isso. E depois vamos ter aí as Mulheres da Teia, que vai dialogar sobre outros assuntos importantes, outras coisas importantes, e pronto. Então, agradecer a todos. Um abraço ao Reaja, tudo de bom. Foi uma questão extraordinária nós ter conversado com o Reaja para compreender, e nós já estamos cientes que, terminar esse coronavírus, nós vamos receber o Reaja aqui para aprender com o Reaja, ensinar aqui algumas coisinhas que a gente sabe, porque a vida nossa é aprender e ensinar um pouquinho que a gente sabe, para que a gente possa desenvolver uma nova perspectiva de humanidade e, fundamentalmente, de aliança com o nosso povo preto, da cidade, da urbanidade, para que a gente possa fortalecer mais ainda, porque nós acreditamos, nós da terra, nós acreditamos que a Revolução Brasileira vai sair dos guetos da cidade, dos grandes centros urbanos, porque é onde está 80% da população brasileira. Então, sem esse povo, não terá Revolução Brasileira. Um abraço a todos e todos, muito obrigado. Augustin, Paulo Dimas, Bernard. Aqui está me passando aqui, agradecer a Augustin, Bernard, Paulo Dimas, Rosângela, Nalva, Luzeni, e mandar um abração também para meu irmão Jobílio, lá em Porto Seguro, Irailton, todo mundo, todo o pessoal da Teia. Um abraço forte, todo mundo. Murilo, Henrique, todo mundo aí. Um abraço forte aí a todo mundo. Meu amigo Jorjão, outro abraço aí forte aí, meu irmão. Babal, meu grande cacique, um abraço.
Nailton. Nailton, meu grande cacique também, um abraço. Cacique Ramon. Cacique Ramon. Nádia. Nádia Cauã, um abraço, meu grande cacique Ramon. A Jorge Rasta lá. Ó. Zinzinho. Mariana Totti. Ih, ficou mudo. Mas